boa noite para você sintonizado aí em facebook.com/Rock Esportiva, facebook.com/Simbrala, também através do São Carlos em Rede e deste mundão de compartilhamentos em todos os grupos, em todos os grupos de WhatsApp, aí, do Facebook, do Instagram. Estamos chegando na terça-feira de hoje, dia 5 de maio, com mais uma live Rádio Rock Esportiva para você, para falar muito sobre a sequência do Paulistão 2020, reuniões no dia de ontem, no dia de hoje na Federação Paulista de Futebol, a federação que também já adiantou aí um protocolo para ser seguido na retomada do futebol paulista. Vamos falar sobre arbitragem da Federação Paulista de Futebol também, com o nosso convidado de hoje, o árbitro Luciano Alves de Lima, daqui de São Carlos, estará conosco ao vivo dentro de mais um minutinho aqui mesmo, junto com a gente nesta live desta terça-feira. E vamos debater também aí essa pandemia danada, o que está acontecendo com o futebol brasileiro nesta noite de hoje. Todo mundo seguro, cada um em sua casa, fazendo a quarentena, quem pode, logicamente, quem não pode, lutando pelo seu trabalho também, lutando aí para atender muita gente que está chegando aos hospitais, o pessoal que está na linha de frente aí também. O nosso eterno respeito aí a todos esses profissionais. Vamos lá então, gente. Nesta terça-feira, mandar um abraço aí para todos e já dizer o seguinte, compartilhem e comentem a nossa live para concorrer aí a camisa do Grêmio São Carlense na próxima terça que vem ter o sorteio, mas todas as lives, quem compartilhou, quem comentou em todas as lives, quanto mais você comentar e compartilhar, evidentemente você vai ter mais chances aí de ganhar a camisa do Grêmio Desportivo São Carlense na próxima terça-feira, numa live aí também, na nossa live ao vivo, né? Todas as terças estamos aí, terças, quintas e domingos, a não ser a próxima quinta, que aí não faremos a live, faremos na sexta, tá? Já vou adiantar para a rapaziada também, quinta agora não tem live, sexta sim, tem live Rádio Rock Esportiva, Simbrala Eventos, a Simbrala junto conosco aí também, uma parceria com o Thiago, com o pessoal, todo o pessoal aí da Simbrala, para as nossas transmissões esportivas e também aí para as nossas lives nesse período de quarentena. Portanto, compartilhem, hein? Compartilhem e comentem a nossa live. Eu vou ler o recado de todo mundo daqui a pouco. O Joyce Augusto já está chegando conosco aqui, lá de Guará, hein, Joyce? Acabei não vendo se o Joyce mandou aí sobre o projeto dele, mas vou verificar, viu, Joyce? Vou falar assim aí sobre o projeto. Ricardo Freitas, grande Ricardo, lá da Multiclean, ligadinho conosco também. Renan Daiane já está conosco. Alê Nunes está chegando na nossa live também. Compartilhe e comente a nossa live. Como é uma live simultânea, na página da Rádio Rock Esportiva e também na página da Simbrala, a gente vai ficar alternando, evidentemente, aqui. Eu vou ficar alternando entre as duas páginas para ler todos os comentários nesta noite de hoje, tá bom? Curtam as duas páginas, por sinal, tá? Curtam a Rádio Rock Esportiva e também a Simbrala Eventos. Não economiza, não. Clica lá e compartilha com a gente nesta noite aí de terça-feira. Para trazer, então, o primeiro boa noite do nosso convidado de hoje, meu amigo Luciano Alves de Lima. Nos conhecemos lá na Universidade Federal de São Carlos, a grande UFSCar, e hoje tenho o prazer de mais uma vez dividir o microfone com o Lu. Tivemos a oportunidade de nos falarmos, né, várias vezes lá na Rádio Clube e hoje na Rádio Rock Esportiva. Luciano Alves de Lima, boa noite, Lu, seja bem-vindo. Boa noite, Rafa, boa noite a todos os ouvintes e espectadores aí da Web Rádio Rock Esportiva, o pessoal que está acompanhando pela Simbrala também, nossos amigos aí já devem estar ligados também. E é isso aí, né, Rafa? Longa data, amizade de longa data, né? Eu estava lembrando aqui, eu acho que você é a turma 2001, né? Isso mesmo, 2001, Lu. A turma do Binho, da Aninha, né? Isso mesmo. Isso, eu sou da turma de 99, né? Já estamos, os cabelos já indicam que a gente já tá ficando bem experiente, né? E naquele longínquo lá, 2001, e depois a gente pôde dividir ali os espaços da faculdade, né? Eu, graças a Deus, estive muito ativo nos eventos esportivos que tiveram na faculdade, com participações, fiz educação física, mas tive muitas participações na atlética desde aquele tempo. E nesse tempo que eu fui fazer o curso de árbitro na federação, e no ano de 2000, né, eu entrei em 99 na UFSCar,
já estava trabalhando com algumas modalidades e fui para a federação, e aí depois é uma longa história que nós vamos desenrolar aí pelo tempo que a gente tem por aí hoje. Mas é bom lembrar desses tempos da faculdade também, porque são tempos bons que não voltam nunca mais. Sem dúvida, tempo ótimo naquela UFSCar, sem dúvida nenhuma. Fizemos grandes amigos, né, de todas as turmas ali que passaram naquele período, né? Porque sempre pega uma turma, algumas antes, outras depois ali do período que a gente entra. E a gente fez grandes amigos realmente. O Luciano é um amigo quase 20 anos já, né, da nossa amizade aí. A gente que se conheceu lá. O Luciano, recém-formado árbitro, me contava lá das segundas-feiras, toda segunda tendo que ir para São Paulo lá fazer as aulas na Federação Paulista de Futebol, e a gente vai poder reviver muita coisa disso hoje aqui na nossa live, falar sobre o curso de arbitragem, falar desse momento da arbitragem aí do cenário paulista, por que não do brasileiro também. Nós temos um São Carlense, né, comandando a arbitragem aí da Sul-Americana, né? O Wilson Luiz Seneme é o comandante aí da Sul-Americana, da parte de arbitragem. Grande Wilson Luiz Seneme. O Seneme também que vai estar conosco um dia aí, a gente vai tentar trazer o Seneme. Consegui entrevistá-lo uma vez lá na Rádio UFSCar, que foi uma entrevista sensacional também, junto com o meu irmão Léo Gomide, naquela oportunidade. Tempos bons também. Lembrando mais uma vez da UFSCar e lembrando da Universidade da Bola lá, que fizemos. O Roberto Silva está conosco, o Daniel Franco, grande Dani da Multifis, um abração, viu, Dani? Está conosco aí também. Ô, Dani, precisamos conversar, isso vai ter live ainda, depois nós precisamos conversar. Solitinho, Solito aqui, Solito Alves, Lilito Alves, é o mesmo aqui, Solito Alves e Lilito Alves, mesmo perfil aqui. O Antônio de Aquino Júnior, grande Antônio, também lá da Multifísio, lá do Instituto de Física da USP. Boa noite, Antônio, um abração para você. O Jorge Augusto está de novo aqui. A Paula Vieira. E o Antônio também está te mandando um abraço, viu, Lu? Pesquisador lá da Multifísio também, do Instituto de Física da USP, pesquisador, tá te mandando um abraço. Daqui a pouquinho eu pego os alôs aí da página da Simbrala também. E pra gente começar então, Lu, antes da gente começar, compartilha a live e comente, camisa do Grêmio São Carlense, hein? Camisa 0 bala, recém-criada da ícone do Grêmio Desportivo São Carlense. Na próxima terça pode ser sua essa camisa aqui. Basta comentar e compartilhar a nossa live. Ô, Lu, então vamos começar lá do começo realmente, né? Quando que você teve essa ideia aí de ser árbitro e se inscrever, é tão difícil fazer o curso, né? Principalmente pra gente que mora aqui no interior, ter que ir toda semana lá para a capital paulista. Conta um pouquinho aí desse interesse pela arbitragem e como é que foi para você iniciar o curso lá na Federação Paulista de Futebol. Bom, Rafa, comecei voltando só um pouco, falando da UFSCar aí que você citou, né? Você falou quase 20 anos, porque você entrou em 2001, a minha turma é 99. O ano passado, mais ou menos nessa época, a gente fez um churrasco de 20 anos da formação da turma. E foi bem bacana, viu, cara? A gente conseguiu juntar mais da metade do pessoal. Eu acabei encabeçando, porque foi aqui em São Carlos, né, para arrumar um lugar e tal. E a gente juntou uns 25, mais ou menos, da turma de 40, 42. Que bacana. Foi bastante gente. E essas coisas a gente sabe, né? A gente fica tentando arrumar uma data para todo mundo se encontrar, fica difícil. Mas foi bacana ter revisto os amigos, saber que cada um na sua área aí tá bem colocado. E da sua turma a gente tem o Binho, né? Que é o Kleber Akami, que foi pro lado do jornalismo também, né? Depois da educação física, se formou em jornalismo. Exato. Atuou muito na parte esportiva na IPTV de Ribeirão. Agora ele está mais na parte do jornalismo, mas continua na IPTV lá, né? Então, tá trilhando com a gente aqui. Sempre que eu faço jogo na região lá, sai do jogo, tem alguma coisa. Até o ano retrasado, eu fui fazer um jogo da série da Copa São Paulo, acho, lá no Botafogo, e ele apareceu no vestiário lá para me dar um abraço. Mas sempre eu saio do jogo ali na região de Ribeirão, vem alguma reportagem da IPTV, eu sei que é o Binho que tá mandando. Que bacana. Se a gente faz alguma coisa no jogo que a gente fica, será que acertei, será que errei? Liga para ele que ele arruma as imagens também. Ele é o nosso VAR, né? Ajuda bastante. Verdade. Então, Rafa, realmente, eu comecei o curso de Educação Física em 99, eu já tinha... eu sou paulistano, na verdade, né? Eu morava em São Paulo até começar a fazer o curso de Educação Física, e vim para cá em 99, e assim... Sou apaixonado por futebol desde sempre. Quando eu morava em São Paulo,
eu ia a jogos toda semana, mas nunca tinha esse olhar pela arbitragem, entendeu? Tinha mais o olhar como o futebol, como o jogo mesmo, e os esportes em geral, né? Sou apaixonado mesmo pelos esportes, graças a Deus tive a oportunidade de, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, ir a algumas partidas, quando teve a Olimpíada no Rio, fui assistir atletismo, handebol, basquete, entre o vôlei, entre outras modalidades. Agora, recente, o ano passado, Copa América também, fui em alguns jogos. Então, já tinha esse amor pelo esporte, né? E ingressei na UFSCar em 99. E aí eu acho que, partindo mais para a parte do estudo das modalidades e ver alguma coisa de regra, eu tinha jogado, né? Já tinha jogado vôlei, futsal, futebol, handball, já conhecia alguma coisa de regra, e isso despertou. E surgiu aqui dentro da universidade, uma vez eu participei de um evento universitário que estava tendo como árbitro, na verdade, de voleibol, entendeu? E eu falei assim, vou ver como é que é isso para o futebol, porque é uma coisa legal, é uma coisa interessante, é uma maneira de estar no meio do futebol, né? E fui atrás, eu achava que era uma coisa, assim, muito mais inatingível, como como pode dizer, algum tipo de exigência, né, de formação e tal, mas à época a formação exigida era segundo grau, eu estava na minha segunda universidade já, né, na segunda faculdade, cursando, e aí a gente teve uma prova teste, fiz a inscrição, fiz a prova teste, fui para São Paulo fazer, lembro até hoje, a gente fazia a prova nas cadeiras numeradas da coberta do Pacaembu. Sensacional. Prova da federação, prova de admissão, né? E aí fui aprovado, entrei, e aí eu cursava a faculdade, morava em São Carlos, né? Cursava aqui, apesar dos meus pais morarem em São Paulo, inclusive bem perto da federação, que facilitava bastante para mim. Mas eu tinha que viajar toda semana para São Paulo. Nessa época eu viajava 1 ou 2 vezes por mês. Comecei a ter que viajar toda semana. A única diferença é que, só corrigindo o que você falou aí, no caso do meu curso era de sexta-feira, não era de segunda. Meu curso era toda sexta-noite. Pô, legal. Então, Achei que era segunda. você que fez educação física na UFSCar vai me entender. Eu perdi a aula de sexta, mas tinha que voltar de madrugada porque a gente tinha aula ao sábado de manhã. Tinha aula sábado de manhã, cara. Todo sábado de manhã eu tava lá, velho. E aí então eu fazia a aula e aí voltava de madrugada para a aula do sábado de manhã, porque até essas disciplinas eu fiz aí 10 meses na época. Hoje dura um pouco mais, né? Mas naquela época eu fiz 10 meses de curso. Eu comecei em outubro de 2010, mais ou menos. 2010 não, de outubro do ano 2000 e me formei em julho de 2001. Que bacana. Pô, e era um sacrifício mesmo, né, Lu? Fazendo a faculdade, ter que ir pra lá correndo, como você disse, voltar para as aulas de sábado aí. Quanta aula que a gente fez, acho que eram os 2 primeiros anos, né, que a gente tinha aula de sábado lá na UFSCar. Era uma delícia quando chegava próximo do inverno a gente tinha natação com a Paula, né, no sábado de manhã, naquela piscina bem aquecida lá da UFSCar. Exatamente, é isso mesmo. O frio que mais me lembra são as aulas de natação de sábado de manhã e as aulas de handball na quadra 5 de quarta noite. Essas são as que não tem como esquecer. Verdade, cara. Mandar um beijão pra Paula, pra Maria do Céu, que eu tô sempre encontrando a Maria do Céu na academia lá. Vou levar meus filhos para fazer a natação lá na O2. Sim. Vou mandar um abraço lá pro pessoal da O2 também. Maria do Céu foi minha madrinha de formatura. Pô, Maria do Céu é patrimônio da UFSCar, velho. Tá uma plaquinha. Se a gente procurar bem, a gente acha a plaquinha lá de patrimônio da Maria do Céu. Ô, Lu, e feito o curso, vieram as primeiras oportunidades aí como árbitro da Federação Paulista de Futebol. A gente sabe que começa nas categorias de base, né? Como é que foi esse começo aí? Você lembra do primeiro jogo? Como é que foi? Conta um pouquinho desse início aí já formado e atuando nos jogos mesmo, Lu. Então, Rafa, eu me formei, como eu falei para você, em julho de 2001. E nessa época a gente já se formava e já ia para campo, né? Só contar uma história que você, pelo time que você torce, você vai gostar, contar uma passagem que a gente teve.
Em 2001, quando a gente estava se formando, um belo dia a gente estava lá numa aula, uma das últimas aulas do curso, e chegaram para a gente e falaram assim: ó, pessoal, vai começar agora a fase mata-mata do Paulistão. Na época era, acho que quartas de final. E a gente vai convidar os senhores para ser gandulas nos jogos das quartas de final até as finais do Paulistão. Para vocês já sentirem o clima de como é um estádio cheio, né? Para vocês participarem ali e começarem a participar do ambiente do futebol. E a gente achou interessante. Bom, para quem gostava de futebol, no meu caso, que adorava, que ia, que assistia futebol da arquibancada, pô, você era um privilegiado, você estava assistindo o jogo ali dentro, né? E aí começaram as quartas de final, foi uma turma, e aí eles faziam regionalizado, porque neste ano, a final de 2001 foi Botafogo e Corinthians. Se eu não estou falando besteira aqui, a final foi Botafogo e Corinthians. Foi isso mesmo, isso mesmo. Ganhamos do Santos, aí ganhamos entre aspas, porque eu não sou corintiano, né? Ganhamos do Santos na semi e o Botafogo ganhou da Ponte, se não me engano. Exatamente. Uma semifinal era Botafogo e Ponte Preta e a outra era Corinthians e Santos. E aí passaram as quartas. Então tinham jogos regionalizados e eles chamavam o pessoal meio que pela região. Porque eles falaram: ó, nós vamos chamar vocês, vamos pagar aí uma taxa de gandulas. Vocês veem. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu morava em República, né, em São Carlos. Voltamos aí, Rafa? Voltamos. Tivemos uma queda aí, voltamos. Deixa eu só verificar se a gente continua no mesmo link. Manda bala, continuamos. Gente, se acontecer, a gente volta, tá? Deu uma travada, uma pequena queda aí no sinal. Mas estamos no ar, Lu. Pode continuar. Você parou na parte da República, bem a hora que caiu. Você recebeu o telefonema lá e... Eu passei para o Face para ver se estava online aqui e só tirei o som do Face. Então, beleza. Então, eu lembro, eu estava lá na República, aí tocou o telefone, eu atendi. Era a dona Dora, falou assim: ô, Luciano, tudo bom? Tudo bom. Viu, no final de semana vai ter um jogo aqui do Campeonato Paulista e o pessoal pediu para ligar para você para saber se você não quer participar, né, naquele programa lá que falaram que vocês vão participar com o Gandula. Eu falei: tudo bem. Como eu estava em São Carlos, né, eu achei que o jogo seria aqui em Ribeirão, né, que o jogo seria Botafogo e Ponte Preta. Os dois jogos aconteceram ao mesmo tempo, né. Aí ela falou assim: beleza, então. Você pode se apresentar na federação, acho que era tipo 14 horas no domingo, que o jogo é no Morumbi, Santos e Corinthians. Só isso. Ela falou assim: então, eu queria que você. Só que eu preciso da sua confirmação para ver se você pode mesmo. Eu falei assim, do tipo, já tô aí, entendeu? Tô indo agora. Cara, foi. E assim, aí fui, né? E encontrei um pessoal da minha turma, nós fomos em 8 nesse jogo, e foi muito bacana. Eu lembro, eu fiquei atrás do banco do Santos, cara. Eu assisti aquele jogo com tudo que aconteceu, né? Aquele jogo teve 2 pênaltis perdidos no primeiro tempo, o Santos saiu na frente, o Corinthians acabou virando, né? Você tava no gol do Ricardinho ou você tava. Não, você tava no banco, né? Não, eu tava atrás do banco, desse lado aí mesmo. Desse lado mesmo. Do lado que o Santos fez o primeiro gol e que o Corinthians fez a virada no final. Então, só uma história aí de pré-carreira de árbitro, assim, foi muito bacana. Assim, eu que já tinha assistido muitos jogos no Morumbi, muitos, estava lá dentro do Morumbi, podendo já participar. Aí, então, voltando lá a carreira, a gente se formava e já ia para campo. Nessa época não tinha quarto árbitro. Então, quando eu estreiei, eu fui para o 15-17, também não tinha categoria 11-13, como tem agora, né? Geralmente o pessoal faz estágio na categoria sub-11, sub-13, né? Então, eu já fui direto para o sub-17 e a gente ia bandeirar 2 jogos. Aí eu lembro minha estreia, sub-15, sub-17, Rua Javari, Juventus e Guarani. Só isso? Isso. Aí é o primeiro jogo meu, para o 15-17 e sempre bandeirando 2 jogos. Nesse primeiro ano, eu bandeirei 2 jogos, eu só atuei como assistente até o final de 2001. Né? E aí vinha outra questão. Voltou a questão das aulas de sábado de manhã. As aulas eram sábado de manhã e os jogos... Sábado de manhã. Exatamente. Então, foi difícil aí conciliar. Às vezes, eu não tinha jogo toda semana, mas
naquele começo era praticamente folgava um final de semana por mês. E comecei a aprender esse negócio que é viajar o estado inteiro aí para fazer jogo. Que era jogo em tudo quanto é lugar, né? Pô, e 2005 acho que foi um ano bacana para você também, né, Lu? Um ano diferente Isso. para você. E depois eu vou contar uma história que a gente descobriu essa semana, né? Desse ano de 2005, cara. Mas conta um pouquinho de 2005 pra gente. Então, 2001 eu atuei só como assistente. Aí em 2002 eu atuei no meu primeiro jogo como árbitro central, que já foi uma partida do Sub-17. Foi Inter de Limeira, eu acho que foi Inter de Limeira e Mojimirim, também no 15-17, e eu estreiei atuando como árbitro central direto no Sub-17, né? No ano de 2002. E esse ano eu já também, aí depois que eu estreiei, fiz o primeiro jogo como árbitro central, aí para quem ia como árbitro central, você trabalhava como assistente num jogo e como árbitro em outro, né? Hoje já é diferente, no Sub-15, Sub-17, quando os árbitros estão no 15-17, eles já estão definidos se é árbitro ou se é assistente. Então, quando a gente vai no 15-17 hoje, por exemplo, alguns jogos que eu fui ano passado, eu trabalhei de quarto árbitro no Sub-15 e como árbitro central no Sub-17. E os assistentes trabalham de assistente nos dois jogos, né? Mas lá, como não tinha quarto árbitro, a gente apitava um e trabalhava como assistente no outro. Nesse mesmo ano de 2002, eu trabalhei trabalhei numa semifinal do Sub-15 em Marília e Portuguesa o jogo. Também aí, então eu comecei como árbitro central e já fiz. E aí nos anos para frente, aí a partir de 2003, 2004, teve a inclusão do quarto árbitro, né? Porém, nós que éramos ali não éramos da elite ainda, que trabalhava na série A1, A2 e A3, o que acontecia? A gente, no meu caso, eu trabalhava como assistente, trabalhei de assistente na B2, na extinta B2, né? Então, eu trabalhava de assistente, eu comecei no profissional, acho que em 2003, aí trabalhava como assistente na B1, trabalhei até na 3, B1 e B2, e trabalhava como árbitro central na base. Mas a gente ainda fazia essas duas funções. Até 2005. 2005 até o meio do ano era a mesma coisa. Eu bandeirava a Série 3 e na verdade, em 2005 não bandeirei a 3. Eles já começaram a montar os grupos que trabalhavam nas competições, né? Então eu trabalhei de assistente na Série B do Paulista, que foi o primeiro ano com a segunda divisão unificada, né? E trabalhava de árbitro central na base, no 15, no 17, e ainda não tinha trabalhado, acho que trabalhava 15, 17, sub-20 da segunda. Ainda não tinha feito sub-20 da primeira divisão. Né? E em Copa São Paulo, eu não tinha trabalhado como árbitro central também ainda, só tinha trabalhado como assistente. Nesse ano, 2005, que foi o primeiro ano da segunda divisão, das 14 rodadas da primeira fase, eu bandeirei 11. Eu trabalhei em 11 rodadas como assistente, de 14. E aí pode contar uma coisa que a gente descobriu a semana passada aí, e depois, até contei a história para um amigo meu, que a gente questionou, ele falou assim, pô, mas você foi bandeirar o jogo do São Carlos, mas é que foi uma época, 2005, que eu estava terminando a faculdade, eu voltei a morar em São Paulo por 2 anos. Entendeu? Seu então vínculo estava na capital, né? Como árbitro da capital. E aí a gente descobriu esse jogo aí, até de um programa que vocês fizeram esses dias atrás, né? Pô, a live do São Carlos, né? Do acesso de 2005, quando a gente tava produzindo, montando a nossa equipe aqui, a live, e conversando com o Luciano, né? Durante aquela semana. Aí o Luciano virou para mim e falou assim, Rafa, você tem todos os gols aí de 2005 e tal? Eu falei, cara, tem quase todos. O Cardoso fez naquela época lá uma retrospectiva no final do ano e me deu de presente 2 CDs, né? E eu tenho aqui... Pô, eu acho que eu tava no jogo do São Carlos em Penápolis. Eu falei, não é possível que você tava nesse jogo. Peraí, pô, eu tava lá. Foi o primeiro jogo que eu comentei uma partida, né, pela clube. Até então eu vim aqui nas primeiras rodadas aqui, né,
na primeira rodada, inclusive, foi a terceira rodada daquele jogo lá em Penápolis. Eu estive aqui no Luizão contra o Fernandópolis, e aí não comentei o jogo, e o Giba disse assim, ó, pra Penápolis você vai. Eu falei, pô, mas eu vou pra Penápolis? Ele falou, você vai pra Penápolis, você vai me ajudar a fazer os comentários lá da partida contra a Penapolense. Eu falei, tá bom. E aí o Lu me disse isso e eu busquei a ficha do jogo, que eu tenho guardado a ficha daquele jogo, tirei o print e mandei pra ele. E tava mesmo, o Luciano como árbitro assistente foi bandeira lá naquele jogo. Então o Luciano, passando aí pela nossa amizade aí, né, de UFSCar, eu não me lembro, cara. Eu não vi, pra você ver as coisas. A gente fica tão ligado no jogo, a gente falou a escalação, passamos o quarteto que trabalhou lá. Em momento algum, eu me toquei naquele dia, acho que era tanto nervosismo, tanta ansiedade para aquela partida, que em momento algum eu me toquei que era o Luciano que estava ali dentro de campo. E eu não sabia que se eu soubesse que era sua estreia, você ia pagar o almoço, igual na federação. Ganhou, paga, velho. Tinha que coordenar 2-0 ainda, pô. Ganhamos de 2-0 lá. Pô, foi muito legal. Outro fato interessante que a gente descobriu desse jogo, que você mandou a ficha técnica para mim, né? É que eu era um assistente, acho que eu era o assistente 1. O assistente 2 era o Vinícius Furlan, isso de mesmo. Santa Bárbara do Oeste, da minha turma da federação, que hoje é árbitro da CBF, árbitro central CBF, apita jogos da Série A do Brasileiro há mais de 5 anos, entendeu? Então, como as coisas andaram aí nesse meio, né? Pô, sensacional. Eu achei fantástico, viu, Lu? Eu achei fantástico. Falei para os meus amigos aqui, mandei cópia daquela ficha que eu mandei para você, mandei para eles também, porque inacreditável foi aquilo. Então, Rafa, aí em 2005, aí até o meio do ano foi isso, né? Eu estava atuando como assistente, tinha todos esses jogos como assistente, e trabalhava como árbitro central em alguns jogos da base, e como eu já vinha desde 2012 atuando como central, eu almejava melhores oportunidades como árbitro central. Mas ficava ali, 15, 17, 20 da segunda, 15, 17, 20 da segunda. E aí aconteceu um fato de 2005, que foi descoberto lá a máfia da arbitragem, né? Aí deu uma reviravolta toda no mundo da arbitragem e foi trocada toda a comissão de árbitros aqui da Federação Paulista de Futebol, né? Na época, o Coronel Marinho entrou, eles assumiram no segundo semestre de 2005, né? Eu lembro Rapa, que... né? Isso. Ó o Rapa! Já veio o Rapa mesmo, querido. Eu lembro que passado na verdade, foi mais para o final de 2005, né? Mas eu lembro que passado o meio do ano, quando terminou a segunda divisão... Não, terminou... Tinha terminado a primeira fase da segunda divisão, tinha terminado a 1, a 2 e a 3. Então, continua a segunda fase da segunda divisão e a Copa Paulista no segundo semestre e os campeonatos sub-20, esses campeonatos de base todos que tem aí. Eu lembro que um dia eu fui lá na federação, pedi uma reunião lá com o pessoal e falei para eles, ó, pessoal, eu queria que vocês me dessem um feedback, né? Porque eu estou aqui há 4 anos, quase 5 anos no quadro, trabalho como assistente, trabalho como árbitro central, mas eu queria ter mais oportunidade como árbitro central. Porém, de 14 rodadas, eu trabalhei 11. Não deve ter sido de graça que eu trabalhei essas 11, né? Deve ter um porquê. Se vocês falarem para mim, olha, não, Luciano, a gente acha que você tem um potencial muito grande como árbitro assistente, eu vou tirar da minha cabeça ser árbitro central e vou focar em ser árbitro assistente. E eles falaram, olha, não, você tem 4 anos ainda, apesar que eu comecei hoje, os garotos começam aí, fazem curso com 18, 20, eu fiz o curso com 24 para 25 já, então nessa época eu já estava, 2005, eu ia fazer 29 no final do ano, aí eles falaram assim, não, Luciano, a gente vai te dar umas oportunidades como árbitro central e vamos ver como é que a coisa segue. E aí eu tive oportunidades como árbitro, mas continuei, não evoluí, fiz sub-20 da segunda ainda naquele ano, né? E aí, na Copa Paulista, comecei a trabalhar nos jogos como quarto árbitro. Quem ia de quarto árbitro, geralmente aí já era árbitro central. E eles instituíram o modelo do ranking da arbitragem a partir de 2006, né? Então, entraram em 2005, final de 2005, começo de 2006.
E nesse ranking eles definiram árbitros e assistentes. E eu fui definido como árbitro central. Feliz, porque eu estava definido como árbitro central, porém decepcionado, porque nesse meio tempo, 2001, 2002, 2003, 2004, teve uma mudança na escola de arbitragem, entendeu? E o pessoal que estava na escola naquele momento estava em contato direto com a comissão de arbitragem. Então, os árbitros que tinham sido formados depois da gente, da minha turma ali de 2001, 2002, eles foram melhores ranqueados do que a gente, que já tinha, queira ou não, tinha uma bagagem um pouco mais extensa. Ali de começo, né? Não estou falando dos que eram os top, que apitava a Série A1, era aqueles lá. Mas fui escalado fui definido como árbitro central, e aí sim, graças a Deus, a partir de 2006, aí 2006 a 2012, tive uma ascensão bem bacana. Aí em 2006 mesmo, eu estreiei apitando na segunda divisão sem ter apitado sub-20 da primeira. Né? Por conta desse andamento das coisas aí, eu estreiei, então eu tive isso, eu estreiei na segunda divisão apitando sempre, aí depois comecei a apitar sub-20, aí em 2006 já estreiei na Copa São Paulo como árbitro central, e aí, conforme foi passando o tempo, foi tendo mais oportunidades. Bacana demais, cara. Bacana demais. Vamos falar muito ainda sobre essa carreira do Luciano, sobre a arbitragem aí do futebol paulista, sobre o novo protocolo da Federação Paulista de Futebol em relação à volta do Paulistão 2020. A gente vai repassar aqui as duas imagens que a gente tem, que é o mais marcante desse protocolo, mas a gente vai deixar um pouco mais para o final aí. Fiquem ligados aí na nossa live para vocês saberem tudo que está sendo preparado aí pela Federação Paulista de Futebol, pelo Comitê de Saúde da Federação, junto com o governo do estado de São Paulo também, para a volta aí do Paulistão 2020. Na página da Simbrala, a rapaziada também mandando um alô para nós aqui, viu, Lu? Quem tá aqui conosco, ó? Christian Danton, o Everton Araújo de Oliveira, o Bruno Mascarenhas, mandando aqui, ó, grande árbitro Luciano. O Everton mandando, Luciano, gente boa demais. A rapaziada participando aqui da nossa live. Compartilhem e comentem a nossa live aí para vocês concorrerem a essa camisa do Grêmio Desportivo, aliás. Grêmio Desportivo São Carlense. Essa aqui eu não vou sortear, não. Essa não pode. Essa aqui, ó. Essa azul aqui o Luciano trouxe para mim hoje aqui para a gente colocar no cenário. Camisa da Federação Paulista de Futebol, de árbitro. E bonita, hein? Não tem na coleção. Acho que a coleção ganhou uma, hein? Não sei se vai voltar, hein? E do Grêmio São Carlense, você tá concorrendo aí, participando das nossas lives. Sorteio no próximo dia 12 de maio, próxima terça-feira. Também na nossa live aqui da Rock Esportiva, o Augusto, pô, grande Augusto, cara, papai novinho, um abração pra você, um beijão pra você, pra esposa, pro bebê, viu, Augusto? Parabéns pra vocês aí em Campinas, torcedor da Ponte Preta, da Macaca Campineira, pô, fiquei muito feliz de ver aí o nascimento do filhão, Giovanni acho que é, né? Se eu não estou enganado, é Giovanni, porque a cabeça não ajuda mais, viu, Augusto? A gente vai começando a ter cabelo branco, vai perdendo a memória, vai sugando a memória, eu acho, o cabelo branco. Eu tenho uma desconfiança leve sobre isso, Lu. Pois não, chamou, Lu? Eu estava agradecendo a minha assistente Sofia aqui, que desceu para pegar um copo d'água. Pá, bacana. Depois você põe lá na live aí também para dar um alô para a rapaziada, porque os meus aqui invadem, viu, Lu? No finalzinho aqui já falei, é tradição. Semana passada ela deu ela apareceu um pouquinho na da Simbrala, hoje ela falou assim, não vou. Falou assim, pai, faz no computador que eu quero usar seu celular para conversar com minhas amigas. Tá lá conversando com as amigas no celular. A tecnologia. Agora é só assim, né? É assim, rapaz, é assim. Hoje de manhã ela teve aula online, 10 horas da manhã. A gente se encontrou um pouco mais cedo que isso, né? Que você falou que os seus começam às 8h30 a aula aí. 7h30, cara. Aí, 7h30. Mas beleza, viu? Você citou aí os meninos, o Bruninho, que é assistente da federação, mora lá em São Paulo. O Everton, não sei se deve ser o Everton aqui de Tirapina, que é assistente também. Se não for, é o Everton que mora lá em São Paulo também. Todos árbitros são árbitros federados, mas são parceiros nossos da Simbrala, né? Então, mandar um abraço para todos os nossos árbitros aí, companheiros da Simbrala, que estão sempre com a gente nas competições aí. A gente faz uma parceria muito forte nessas competições aí, porque é jogo, hein, meu?
É jogo, Competições da Lu. Simbrala tem jogo pra caramba, cara. Jô, vamos abrir um parênteses aí, já que a gente falou da Simbrala. A gente tem conversado bastante, né, com o Thiago, com você. O Thiago fez uma live no último final de semana aí para anunciar provavelmente já o início do Paulistão Simbrala no segundo semestre agora. Também aí tendo os campeonatos de base aí da federação ou não. É um projeto muito bacana. Ô, Lu, saindo um pouco do ambiente universitário para pegar essa fatia, assim, para investir nesse mercado, assim, é muito bacana também, né? É verdade, Rafa. O trabalho, o Thiago, né, preside aí a Simbrala com maestria, né? E nós somos amigos também por conta da federação, o Thiago, árbitro da federação também, faz muito tempo. E ele iniciou esse trabalho já faz uns 5, 6 anos aí com a Simbrala, e eu tô com eles há uns 3 anos e pouco. Eu acho que a gente conseguiu somar nessa parceria. E assim, como ele falou na live, né, a Simbrala tem um know-how aí de participar de grandes competições, de staff em jogos regionais, jogos abertos, em jogos universitários, né? E muita experiência em organizar competições de férias escolares, né? Que são as copinhas que a gente chama, né? Então, em janeiro mesmo, agora a gente realizou 3. Agora, em julho, a gente tinha mais 2 confirmadas e mais uma esperando confirmação antes da paralisação pela pandemia, e mais uma de futsal. E a gente acredita que agora, para julho, vai ficar praticamente inviável, né? Fazer essas competições nas férias, até porque se as aulas voltarem, as crianças vão estar de férias. E se as aulas não tiverem voltado, a gente não pode fazer competição, né? Então, conversando, tendo uma conversa dessa, até para a gente não perder esse nicho aí que a gente teria do meio do ano e pro final do ano também, a gente falou, vamos imaginar um projeto e vamos mandar para os nossos parceiros, né? A gente tem muitos parceiros que participam das Copas da Simbrala, desde projetos sociais, escolinhas de futebol, equipes que disputam o Campeonato Paulista, seja nas categorias no 11, 13, 15, 17, aqui de São Carlos, de toda a região, da capital, de outros estados, como o Thiago falou. E a gente lançou um projeto que o Thiago chamou de Pacto pelo Futebol, né? Que seria o quê? Uma possibilidade de pós-pandemia, lógico, quando a gente tiver autorização, quando as coisas voltarem ao normal, tiverem funcionando, da gente ter uma competição de base. Então, é um projeto, né? Foi lançado. Essa live de sábado, muitas pessoas assistiram, até porque o Thiago já tinha feito um convite para os nossos clientes, e isso foi passando para outros interessados, né? E agora, após a live, essa semana, tanto o Thiago quanto o Rogério, que fazem a captação aí, eles estão recebendo contato de vários clubes, de várias entidades, querendo saber mais sobre o projeto, como vai funcionar, quanto vai custar. Então, a gente está mandando. Então, quem tiver interesse aí, procura na página da Simbrala. Lá tem a explicação do campeonato, tem o contato das pessoas para quem precisar de mais informações, entendeu? É um projeto e a gente tem... A nossa ideia é realizar, Rafa, independente do tamanho, fornecer oportunidade, a gente vai depender da participação, mas pelo que a gente está sentindo, pelo menos aqui, iniciando pela nossa região, a gente tem a capacidade de realizar, mas a nossa ideia é fazer um negócio um pouco maior. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Conto com o nosso apoio de divulgação, nosso apoio, se der também de transmissão, por que não, né? A gente esteve muito próximo de fazer a transmissão aqui, e agora que a gente está também evoluindo um pouco mais até no nosso know-how aqui de equipamento, de conhecimento, a gente estava numa pegada muito legal aí de transmissões do Campeonato Paulista, né? Das 10 primeiras rodadas, nós fizemos 8. Então também vamos estar junto, viu? Vamos estar junto nessa aí também, porque a gente acredita realmente que os campeonatos de base eles são muito importantes para fomentar a parte social também de cada município. E a Simbrala gosta de inovar, o Thiaguinho gosta de
Eu brinco, né? Eu falo assim, o Thiago é um doido que tem umas ideias e arruma um bando de doido, que é o pessoal que trabalha com ele. Ele arruma ideia, a gente tem que se virar para fazer. Que E compra a esse ideia, ano, cara. Isso que é bom, velho. as 3 copinhas que a gente teve em janeiro, a Copa das Fronteiras, que foi em Chaporã e Oscar Bressani, tiveram jogos de Lutécia, a Sanca Cup, né? E a Copa Guará, que foi realizada lá na cidade de Guará. As 3 competições, a gente teve transmissão ao vivo das finais, de todas as finais, que são todas num dia só. Na Sanca Cup, não, né? Na Sanca Cup a gente faz 4 na sexta-noite e 5 no sábado. Nas outras competições são todas no sábado. Então a gente teve transmissão ao vivo pelo Face da Simbrala, com narração, com comentários. Inclusive a gente lançou o VAR Simbrala, né? A gente usou essa transmissão para fazer, lógico, com adaptações, mas foi um negócio bem bacana. Os participantes adoraram e inovando. Foi o que você falou, de repente, numa primeira fase, a gente não tem a transmissão de vídeo, mas a gente tem a transmissão de rádio, e que hoje faz a transmissão como você fez os jogos do Paulistão aí, ao vivo pela web, né? Sem dúvida. Vamos estar junto aí também, com certeza. Mandar um abraço para Fabiano Vanessa. Quem mais? O Francisco Assis, o Nando Lopes, lá em Piracicaba, meu grande amigo repórter da Rádio Cultura lá, educadora de Piracicaba. Um abração para você, viu, Nando? Quem mais está aqui? O Rafael Alves, o Rodrigo Fondato. Fondato está conosco aí também, viu, Lu? Mandar um abração pro Fondato. Fondato, firmeza. Direto de Ilha Comprida. Isso mesmo, pô. O Edson Alexandre Ferreira, o José Pinheiro, o Alê Nunes. Quem mais aqui tá conosco? Muita gente aí na nossa live, compartilhando, comentando a nossa live desta terça-feira sobre arbitragem, sobre os rumos aí do futebol paulista. O Edson Massu também conosco, o Gustavo Rodrigues. O Gustavo vai ser árbitro aí também, hein? O Rafael Sunderman. Grande Rafa, hein? Um abração, viu, Rafa? Um abração para você. Vamos estar junto aí logo, né, Rafa? E tá te mandando um abraço também, viu, Lu? O Rafa Sunderman tá mandando um abração para você. Ô, Lu, você escolheu uma profissão aí também de árbitro, né, que não é reconhecida, infelizmente, como uma profissão. Os árbitros não são profissionalizados ainda aqui no Brasil. A gente luta isso... Pô, eu falo isso desde 2008, quando fizemos o programa com o CNM lá na Universidade da Bola, na Rádio UFSCar. E como que é para você ter que se organizar com o seu trabalho, com a sua atividade principal e ser escalado terça à tarde em Batatais para fazer um jogo, às vezes no final de semana já está lá na Grande São Paulo, e depois você vai para Oswaldo Cruz depois na terça à tarde de novo, 15 horas, porque o refletor queimou lá, você não pode fazer o jogo à noite, Lu. É complicado, né, Rafa? Infelizmente a gente não tem essa profissionalização da arbitragem, né, do árbitro de futebol aqui no Brasil, e infelizmente eu acho que essa é uma realidade distante da gente, nem é por, eu acho que por as entidades quererem mesmo, Rafa, é que assim, como eu posso dizer, a questão das leis trabalhistas, enfim, isso seria um complicador muito grande, a conta fica muito alta e fica inviável de se pagar, entendeu? Por quê? Eu vou citar o exemplo da Federação Paulista, que é a maior federação, né, onde a gente trabalha, é a maior federação de futebol aí do país, que tem a maioria dos campeonatos. A Federação Paulista tem entre 300 e 400 árbitros, entendeu? Como é que... desses aí, eu vou te falar assim, tranquilamente, que se 30 viverem só de arbitragem é muita coisa, entendeu? Então... Acho que é muito já. Então, se 30, falando só da Federação Paulista, tá? Então, e é complicado, porque aí você fala assim, mas eu vou profissionalizar os 400, né? Sendo que hoje, no quadro de elite, você tem, na casa de 60, talvez de 60 a 80 árbitros, entendeu? E aí, quem está no quadro básico, lógico, está trabalhando nas outras competições, está buscando um lugar ao sol, né? Cada um tem que saber o seu lugar. Eu já tive a oportunidade de passar pela Série A1, Série A2, Série A3. Hoje eu continuo porque eu sou apaixonado por arbitragem. Então, eu vou, cara, o ano passado eu trabalhei algumas rodadas, aí me machuquei e fiquei um semestre praticamente parado. Eu machuquei em junho e fui voltar só na Copa São Paulo esse ano, entendeu?
mas eu vou porque eu gosto mesmo, cada vez que sai uma escala, seja ela qual for. O ano passado eu fiz jogos de base, jogos do Paulista Feminino, eu vou faca na caveira mesmo, entendeu? Porque se eu não tiver mais vontade de ir, eu simplesmente largo mão, porque foi o que você falou, é difícil. Eu tive, quando eu trabalhei, os anos que eu estava trabalhando Série 1, Série 2, Série 3, eu tive um ano, 2011, 2012, que eu trabalhava praticamente quarta e sábado, quarta e domingo, apitava no meio de semana, trabalhava de quarto árbitro no fim de semana, trabalhava de quarto árbitro de novo no meio de semana, apitava no final de semana, e aí era difícil, né? As outras atividades que eu tenho, graças a Deus, são atividades ou do meio do futebol, que eu consigo conciliar também, né? Como o Campo de Society que, eu, que a gente tem lá em Botucatu, ou eu trabalho com realização de eventos, né? Mas nessa dificuldade, conforme a carreira foi andando, a carreira de arbitragem e as outras atividades, eu tive que ir dando um pouco de prioridade para as outras atividades, depois de um tempo, porque eu falava, cara, eu não vou ser eterno na arbitragem, né? Cheguei muito próximo da elite do futebol paulista, mas é uma coisa que daqui a pouco vai passar. E acabei investindo em outras atividades e que são atividades que eu vou tocando até hoje, mas que eu consigo conciliar com a arbitragem. Sem Né? dúvida. E na relação da arbitragem também, os anos vão chegando, né, meu amigo? A idade vai batendo, a gente vai fazer teste físico aí com a molecada de 22, 23, 25, 28, a gente com 40, 41, 42, a coisa vai chegando, vai ficando mais difícil. Mas continuamos aí, mas é difícil conciliar, viu, Rafa? Ah, eu imagino, cara. Eu imagino que não é fácil, não. Pra gente fazer só de final de semana os jogos já é corrido, cara. Porque a gente tem atividade nossa também fora do rádio, né? Que é a principal de cada um da nossa equipe durante a semana. E chegar ao final de semana ainda você ter que se organizar para ir para São Paulo, para ir para o interior aqui. Realmente não é nada fácil. Quem mais está conosco na nossa live? Rovanir Frias, agora teve a carta de alforria, agora nesse exato minuto aí do governo do estado, está liberado também acompanhando aí 21 nossa... foi liberada a quarentena? Oi? 21 horas foi liberada a quarentena? Foi liberado, tá liberado, agora tá na nossa live, coitado, tá trabalhando pra caramba, cara, montando aula aí, vídeo aula pros alunos, e eu imagino. E vai estar conosco aí nas próximas também. O José Luiz está conosco, o Marcelo Aparecido Simone conosco, cara. Pô, boa noite, meu amigo, um abraço a todos. Marcelo, boa noite para você, cara, um abração para você, pro Júlio Simone, que tá se recuperando em casa, graças a Deus, né? Continuem aí os nossos amigos fazendo oração pro Júlio, para cada vez estar melhor ainda. Mas só de estar em casa, né, Marcelão? Pô, já é um alívio no coração aí de cada um, principalmente de você, da mamãe do Júlio, de toda a família aí que lutou e batalhou muito para que ele voltasse em vida para casa. E, pô, sensacional. Mandar um beijão carinhoso para ele, uma hora aí, deixa passar esse período de pandemia, da gente poder realmente sair de casa. A gente vai fazer uma visita para vocês aí também. Um beijão para você, viu, meu amigo? Tamo junto sempre. O Marcelo, que é uma pessoa sensacional, que cuida aí das praças esportivas aqui da cidade de São Carlos e não mede esforços aí realmente. O Rovanir mandou aqui, ó. Gostaria de saber se com o surgimento do VAR... Ó, já mandou pergunta, já chegou mandando, dando no meio aqui, ó. Gostaria de saber... Não, brincadeira, viu, não é dando no meio, não. Gostaria de saber se com o surgimento do VAR o futebol se tornou outro esporte, a sua opinião, Lu? Um abraço para o Rovanir. Cara, eu acredito que não. Eu acho que o VAR veio para somar, veio para ficar, inclusive, apesar de a gente ter escutado que talvez por conta da pandemia e da redução de custos, talvez o Campeonato Brasileiro seja sem VAR, né, esse ano. Mas eu acredito que é uma coisa que veio para somar, que não muda, mas assim, como toda coisa nova, né, no começo ele precisou de alguns ajustes. E às vezes a gente fala assim, mas não, já tem 2 anos que o VAR está aí, e 2, 3 anos, e não daria para fazer esses ajustes, cara. É uma tecnologia, o VAR é o uso da tecnologia, né? E contra a tecnologia, contra a imagem, aquele negócio, contra a imagem você não tem como brigar, né? Porém,
quem opera o VAR e quem interpreta a imagem são seres humanos, entendeu? E mesmo assim, enquanto a gente tiver a questão da interpretação, a gente vai estar suscetível, a gente reviu a imagem, eu tomei uma decisão, um exemplo, estou apitando um jogo, tomei uma decisão, o VAR me chamou, e se for uma decisão que cabe interpretação, eu posso mudar a minha opinião ou não, entendeu? E aí é muito difícil. E assim, e aí eu vou falar para vocês, nível Brasil, tá? É muito difícil você universalizar padrões. Quando você trabalha com pessoas diferentes, são todos da mesma confederação, todos formados, são todos árbitros CBF, são todos árbitros CBF. Mas, cara, você tem gente do Brasil inteiro, né? Tem árbitros que trabalham em campeonatos maiores, em campeonatos menores, de realidades diferentes. Então, até você conseguir sincronizar isso, é muito difícil. Eu passei por uma fase na arbitragem que aconteceu mais ou menos o que está acontecendo agora. Eles diminuíram o quadro dos árbitros que trabalhavam na elite, porque eles queriam padronizar padrões de comportamento, padrões de interpretação. E se você faz isso, com quanto menos gente você faz, é mais fácil você conseguir colocar isso, né? E então, agora nessa época eu acho que é por outros motivos, mas naquela época eles queriam que meio que padronizar a coisa para que os padrões fossem mais ou menos os mesmos. E aí quando você faz com isso com muita gente, cara, vai ser difícil. Mas assim, eu acredito que o VAR veio para somar e é uma ferramenta muito válida. Muito bem, mandar um abraço aqui pro Flávio Inácio, grande Chincha, hein? Tá ligadinho conosco. Chincha, abraço. Fenômeno ele, velho. Gosto muito dele, cara. Pô, uma pessoa que gente boa demais, me ajudou muito no início aí nos Jogos do Amador também, sempre disposto a nos ajudar aí quando eu fazia reportagem lá com o Cardoso e com o Gilberto. Pô, e o Chincha é gente boa demais, demais. Um abraço para ele, pro Flecha, para toda a rapaziada que é árbitro aqui na cidade de São Carlos. O Joyce Augusto, lá de Guará, mandando um abraço para você, perguntando o que você achou da cidade. E, Luciano, o que vocês acharam da cidade de Guará com a volta desta Copa, o retorno de Guará? É lá do time Univille, do projeto lá em Guará, Lu. Cara, Guará era uma cidade que já tinha uma tradição de ter uma Copa, né? Já tinha outra empresa, né, que realizava lá. E o Thiago entrou em contato com o pessoal ano passado lá. E a gente esteve lá, foi muito bem recebido, gostei demais, a estrutura é muito boa. O estádio lá, onde a gente fez a maioria dos jogos, fez todas as finais, muito boa a estrutura. E uma cidade boa para deslocamento também, recebeu a gente, como a gente usa a infraestrutura de escola para alojamento, né? Foi muito bacana, as equipes gostaram também. A gente, como organizador, com algumas equipes, passou por uma situação, às vezes, de comparação, né? Porque a Copa era uma Copa lá, como fala, era como uma Copa muito famosa, muito conhecida, né? Só que não era a gente que organizava. E a gente tem nosso padrão de organização, então, às vezes, o pessoal, mais o pessoal lá da Secretaria de Esportes, a Renata recebeu a gente lá, deu todo o apoio para a gente, e a gente entrou com a nossa maneira de trabalho. Eu acho que as pessoas entenderam, ajustes vão sendo feitos, né? Mas foi muito bom ter realizado a Copa lá. Uma Copa bem bacana, pela região ali, muitas equipes de Minas participaram, foi bem produtivo para a gente. Esperamos, em janeiro, tá lá de novo. Tá aí, Jorge. Então, respondido pelo Luciano. Que bacana saber que deu tudo certo lá, que foi muito legal aí nessa Copa lá em Guará. Ô, Lu, fala um pouquinho pra gente aí, então, de momentos aí que você teve um pouco de dificuldade. A gente sabe que árbitro não tem torcida, né? Ninguém quer saber do árbitro. Aliás, todos se unem contra o árbitro, né? O árbitro entra em campo, as duas torcidas já começam as homenagens, os xingamentos ali. E fala pra gente aí a maior dificuldade que você passou na tua carreira sendo árbitro dentro de campo, para sair de um estádio aí. A gente sabe que muito árbitro cansou de sair de Camburão. Já saiu de Camburão também, Lu? Conta pra gente aí.
Putz, vou ter que falar, né? Beleza. Não, Rafa, não, a gente é isso mesmo, né? Inclusive na live que a gente fez na quarta-feira passada, a gente convidou alguns árbitros da Simbrala, né, para participar. E na primeira live, aquela primeira que a gente fez, que ficamos só eu e o Thiaguinho, acabou não dando certo, a gente falou sobre essa desmistificação da figura do árbitro, né? Porque o árbitro dos atletas, a comissão técnica, atletas entenderem que o árbitro faz parte do jogo, né? E que a gente ali não é inimigo de ninguém, né? E eu dei até o exemplo para eles que hoje, antigamente, a gente tinha a gente achava que os maiores problemas que a gente ia ter era no profissional. E não era, era na base, né? Porque hoje, invariavelmente, dificilmente um atleta vai chegar numa equipe profissional sem ter passado por uma escolinha de futebol, sem ter passado por um projeto, ou sem ter passado por uma base. Dificilmente você vai ter um atleta que vai chegar no profissional, na Série B, que seja no Sub-23, sendo que ele não tenha jogado na base, né? Então, isso tem que ser, eu acho que deveria, já mudou, eu falei que eu comecei a ver muito mais isso quando eu comecei a participar das Copas da Simbrala, que a gente não participava só com equipes federadas, né, campeonatos oficiais da federação, dos professores pregarem o respeito ao árbitro, o respeito ao adversário. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Como você falou, é uma profissão difícil. Quando a gente falou aquela questão de conciliar com o trabalho, além do trabalho, o mais importante, e vocês como radialistas, que tem que viajar para São Paulo para fazer os jogos, ou que fazem daqui e tal, a gente tem a questão da família, né? Você tem sua família. Eu, quando comecei na arbitragem, era solteiro, aí depois me casei, aí agora tenho uma filha, e a gente tem que conciliar isso, conciliar familiares. Meus pais moram em São Paulo, então, cara, fazendo o jogo, é que assim, na época que eu tinha jogo em São Paulo, pelo menos eu conseguia vê-los um pouco mais, né? E são as pessoas que estão torcendo pra gente. Além dos amigos, a minha galera da faculdade, muitos da educação física, da Atlética, os que cresceram comigo. Cara, eu ia fazer jogo na região de Campinas, meus amigos iam assistir, tinha mais gente torcendo para mim do que para molecada, cara. Entendeu? Cara, eu tive um jogo, eu fui apitar um jogo no Serecamp. Pô, fizemos Sabe o jogo lá. Serecamp? Campinas, Fizemos perto da lá. rodoviária, antiga rodoviária. Fiz um jogo lá do Campinas, que tinha 2 amigos meus torcendo lá para mim. Jogo da Copa São Paulo em Sumaré, que amigos meus foram assistir. Então, são essas pessoas e os nossos companheiros árbitros, cara, que isso não tem jeito. O que a gente leva da arbitragem são amizades. Eu tenho muitos amigos aí que a arbitragem me trouxe e todos eles estão sempre torcendo pra gente, né? Cada um no momento, né? Quando eu estava lá trabalhando nos jogos da Série A2, Série A3, era aquele pessoal que via que você estava na escala e mandava um bom jogo. E se você fazia um jogo da Sport TV, os caras te mandavam feedback, fazia da Rede Vida, te mandava feedback. Quem era da cidade, de repente, via uma notícia ali e mandava para você. Essa que é a amizade. Eu tive situações aí que você fala da arbitragem. Eu tive uma aqui no Amador de São Carlos. Eu acho que no Amador de São Carlos eu tive mais que uma. Mas eu tive uma que... Eu lembro que logo que eu me formei na federação, eu falei assim, pô, agora eu sou árbitro. Então, vamos apitar o que tiver. Eu lembro que eu fui lá na Liga São Carlense, cheguei lá e falei assim, ó, sou de São Paulo, estudo aqui na UFSCar, sou árbitro, certo. Te levei lá meu diploma da federação, e assim, como muitos estudantes, muitos universitários aqui de São Carlos, e eu depois, eu me considero são carlense, porque eu adoro morar aqui, você vai voltar para São Paulo? Não, eu moro em São Carlos, depois que eu vim para São Carlos, eu não quero mais morar em outro lugar, e eu acho que muitos dos estudantes aqui deveriam participar mais da vida são carlense. Eu, no meu tempo de faculdade, participei pouco do ambiente São Carlos, cidade de São Carlos, entendeu? Era muito do ambiente universitário. Eu estava no meu 2º ano ainda. Então, assim, ninguém me conhecia aqui. E a gente sabe como é que é jogo do amador. Vai lá o árbitro, todo mundo conhece, o cara já chama pelo nome, já xinga, esse expulsa, esse não expulsa. E eu entrei querendo, voando, entendeu? Lá, recém-formado, queria... Eu lembro que eu fui escalado num jogo no Zuzão,
Cara, era o jogo mais pegado que ia ter na rodada, e eu nem sabia, não conhecia quem eram os times, não sabia nada. E fui pro jogo, cara. O jogo era 1h30 da tarde, eu lembro que era 2 jogos, um era 1h30, o outro era 3h30. Eu fui para apitar o jogo da 1h30, tava na minha casa, montei na minha bicicleta e fui pro Zuzão, cara. Fui pro jogo, e aí foi fazer o jogo, a hora que eu vi que o bicho tava pegando fogo, e assim, os caras estavam meio afim de brigar entre eles, entendeu? E eu tendo que meio que intermediar aquilo lá, eu meio que não sabia o que fazia, porque os caras, se você marcava para um, o outro queria brigar, mas ele não queria brigar comigo, ele queria brigar com o cara. E sei que no meio desse rolo aí, uma hora sobrou para mim, né? Aí no final do jogo, o pessoal que ia fazer o segundo jogo falou: ó, já termina meio perto do vestiário ali. Terminei, pau para dentro do vestiário e voou coisa. Foi uma zona. Nesse dia, eu saí do Zuzão com a minha bicicleta, porém escoltado por uma viatura da Polícia Militar até a casa de um amigo meu que morava lá perto. Do Bruno Varetinha, você deve conhecer o Bruno Vareto. Me lembro, me lembro. Ele morava ali perto do Zuzão, eu fui para a casa dele de bike e a viatura da polícia foi comigo até lá, né? E aí depois, em 2000, cara, não vou lembrar o ano, 2010, talvez, eu optei o jogo da Série A3 em Santa Bárbara, União Barbarense e Linense, esse pela federação. Tava no começo do campeonato, ali terceira, quarta rodada, mas os dois times eram líderes. Eu optei um jogo, foi um jogo bem bacana, graças a Deus eu tive um desempenho muito bom, mas um jogo cheio de altos e baixos, entendeu? Expulsão de técnico, enfim. O técnico da... Vou lembrar o nome dele aqui. É o Edson Vieira. Edson Vieira, exatamente. Já é ele mesmo? Foi ele mesmo? Ele mesmo. Ele era técnico da União Barbarense, eu lembro que eu expulsei ele no primeiro tempo. E foi um negócio que, assim, eles estavam ganhando 2-0, e depois esse jogo acho que acabou 3-3 ou 3-2 para a Linense, alguma coisa assim. E no final do jogo, o pessoal da torcida estava lá, e a gente estava com o carro da federação, mas escoltaram a gente até a saída da cidade também. Isso foi em Santa Bárbara. Eu acho que foi no ano de 2010 ou 2009, alguma coisa assim. Porque eu lembro que no ano esse jogo foi Série A3. No ano seguinte, a minha estreia na Série A2 foi aonde? Santa Bárbara do Oeste. E o técnico, porque ele subiu com a Barbarense, né? E eu subi junto. Eu lembro até que foi, antes de começar o jogo, ele foi ao vestiário, foi conversar comigo sobre o que tinha acontecido, tal. E eu falei, não, professor, aconteceu, foi lá atrás, ó, o senhor fez um bom trabalho, subiu, eu acredito que eu tenha feito também, porque vou fazer minha estreia. Esse jogo foi União Barbarense e Catanduvense. E daí para frente, cara, todos os jogos que eu fazia com ele de treinador, para mim era tranquilo, porque ele já sabia, ele conseguia segurar os atletas. Fiz o jogo dele como treinador, eu acho que do Rio Claro, eu acho. Não sei se ele foi treinador Fumaça, do Rio Claro. Foi técnico do Rio Claro. Claro, acho que Lemense ele estava como treinador também. Isso mesmo. Fiz vários jogos dele depois. Essas foram, às vezes, assim, de passar mais perrengue, assim, de estádio, Rafa. Tive um jogo que quase eu tive que ficar para o dia seguinte, como você citou aí, uma vez em Penápolis, fazendo uma Série A2 lá, mas a gente conseguiu voltar e fazer o jogo. São coisas que acontecem aí, mas que são boas lembranças também. Pô, muito legal, velho. Muito legal. A gente fala que é legal porque eu passei uma vez só isso, né? Na hora você fica com medo, filha da mãe, né? Não adianta você falar que não, porque você fica com medo, você não sabe o que vai acontecer. A gente é de rádio. Foi no ano que o São Carlos subiu, em 2005. Foi no jogo do acesso lá em Rio Claro contra o Velo. No jogo de ida aqui daquele quadrangular final, o Gilberto, nosso comentarista, hoje também da Rock Esportiva, na época a gente trabalhava junto na Rádio Clube. No jogo de ida aqui, ganhamos do Velo 2-1. E ele falou assim no final do jogo: pô, esse time do Velo é muito ruim, cara. Nós vamos ganhar lá dentro do time do Velo. E não sei o quê. E o pessoal do Velo indo embora, da torcida, ouvindo tudo isso aí. E quando chegamos lá no retorno, lá, que foi o jogo do acesso, cara, nós tivemos muito problema lá. Já no intervalo do jogo, eles subiram lá na cabine para querer bater na gente. E aí a polícia segurou a onda e tal. O pessoal não estava tão determinado a bater assim. Mas aí no final do jogo que a gente venceu 3-1 lá e subiu, aí virou um auê, cara. Então aí a gente precisou realmente de escolta para sair de lá. E
E ainda o Giba quis parar numa pizzaria lá ainda para comer lá. Paramos lá ainda para jantar, morrendo de medo de tomar uns tapas na orelha lá dentro da pizzaria, mas deu tudo certo. Luiz Fernando da Silva também conosco, grande Charlie. Grande Charlie, mandar um abraço para ele, pro Serjão, pro Paulinho, para toda a rapaziada lá, a família dele, que jogou bola comigo também. Jogamos bola, fala que a gente foi jogador, tá de sacanagem, né? Jogamos futebol aí, brincamos por aí. Ô Lu, agora conta pra mim do jogo quando o árbitro vai lá, faz o papel dele e tudo, e no dia seguinte é massacrado pela imprensa, pelo clube. O clube começa a dizer que foi prejudicado. E eu já vou entregar o jogo aqui também. Foi Atlético de Sorocaba e Barbarense. O jogo que valia acesso pro Atlético de Sorocaba e também pro Audax naquela oportunidade. E eu me lembro que a gente conversou naquela semana, pós-jogo, né? E eu vendo os lances ainda, achei que você foi bem nas suas decisões naquela partida. Mas aguentar essa pressão pós-jogo também enche, hein, Lu? Conta pra gente aí como é que foi. Rafa, essa é outra história boa. É muito difícil, né, cara? Hoje as coisas chegam muito mais rápido, né? Independente da categoria que você trabalha, chegam muito mais rápido. Jogos de Copa São Paulo, Série A3, Série A2, Série A1 nem se fala, né? Quantos jogos eu pude trabalhar de quarto árbitro aí da Série A1? E, às vezes a gente sai, aí os colegas mandam, você se equivocou num lance. É muito difícil, cara. E, assim, é ruim, cara. Porque, assim, erra, né? A gente erra. O que as pessoas precisam, não sei se exatamente esse o termo, precisam entender, é que a gente não erra porque a gente quer, cara. Às vezes, naquele momento, a gente interpretou de uma maneira diferente, ou simplesmente por um estalo, uma falta de atenção, a gente não viu. Alguma coisa aconteceu, às vezes o lance foi claríssimo, e a gente não viu, né? Por isso nós somos uma equipe, né? E às vezes o que passa despercebido por um árbitro assistente pode chamar, mas é desagradável mesmo. E assim, tem que aceitar. A gente está nessa profissão para isso, entendeu? A gente tem que entender que a gente está suscetível à pressão dentro de campo, à pressão pré-jogo, à pressão pós-jogo, entendeu? Eu acho que tudo isso tem que ser feito, se for feito de uma maneira que nem você falou aí, que ficou, que rolou agressão, não sei o que lá. Eu acho que tudo a gente tem pressão. Fazer um jogo grande é pressão, entendeu? E que a gente tem que saber lidar também com as críticas, né? É legal quando a gente faz um jogo também e é elogiado. Pô, é legal, é elogiado, as pessoas ligam e tal. Mas quando você comete o equívoco, você tem que entender o equívoco que você cometeu, cara, e procurar crescer com aquilo, melhorar com aquilo, né? A gente tinha falado lá até 2005, 2006, que aí eu estreiei no profissional, né? Dali para frente tive uma crescente muito grande. Eu acho que em 2009 eu estreiei na Série A3, em 2011 ou 2010, 2009 na Série A3, 2010 na Série A2. E fui fazendo jogos e comecei a trabalhar como quarto árbitro na Série A1. Então aí fui naquela pegada de trabalhar vários jogos e tal. Em 2012 estava sendo um ano muito bom para mim. Tinha trabalhado vários jogos da A3, vários jogos da A2, e teve aquele quadrangular final que decidia as vagas de acesso para a Série A1, né? Que eram 4 equipes. Na verdade, eram 2 grupos de 4 equipes, e de cada grupo subiam 2, né? E eu lembro que eu fui sorteado, eu fui colocado num hall de árbitros. Eram 2 jogos, foram colocados 10 árbitros, 4 jogos, foram colocados 10 árbitros, e eu fui sorteado para esse jogo aí, Atlético Sorocaba e União Barbarense. Cara, foi um jogo tecnicamente muito bom, muito difícil para a arbitragem, né? Tive que tomar muitas decisões técnicas, disciplinares, muito difíceis ali. E aquele negócio, cara, para quem você falou aí, para quem não entendia, eram 2 jogos, eles estavam acontecendo ao mesmo tempo que Atlético Sorocaba e União Barbarense jogavam em Sorocaba, Audax e Ferroviária jogavam em
jogavam em São Paulo, no campo do Nacional. Desses 3 times, só a Ferroviária não tinha mais chance de acesso, né? Então, ou os dois do jogo. E assim, cara, eu fui pro jogo sabendo que era um jogo importante, sabendo que era o jogo mais importante que eu ia arbitrar na federação. Porém, para mim era indiferente. Eu vou apitar o jogo, o resultado que for foi, quem subir, porque assim, existia muita combinação de resultados, sabe? Saldo de gol, se ganhar, se empatar com gol, se empatar, e eu nem carreguei isso. Você foi Ó, tranquilo e preocupado apenas em apitar o jogo, como você sempre fez. eu vou apitar esse jogo, vou ratificar o resultado deste jogo. O que o resultado desse jogo vai fazer, se os 2 times daqui não vão subir, se vai subir um, se vai subir 2, para mim era indiferente. Até porque eu não sabia o que estava acontecendo em São Paulo, né? E beleza, e fui pro jogo, cara, um clima super bacana. Estádio lá em Sorocaba, Walter Ribeiro, lotado mesmo, assim, cheio. E o jogo se desenrolou, o primeiro tempo terminou 0-0. A gente, no intervalo, até viu que parece que o Audax estava ganhando o jogo, acho que, se não me engano, de 2-0 no primeiro tempo, que era um resultado que talvez se imaginasse, por conta da Ferroviária não ter mais chance de acesso, né? Que o Audax teria uma probabilidade maior de ganhar o jogo, mas também não, a gente sabe como é futebol, né? E, cara, e voltei pro segundo tempo, e o primeiro tempo foi assim, bem disputado, tal. Segundo tempo, o jogo virou de ponta cabeça e acabou terminando com um resultado de 2-2, né? E para resumir, acabou terminando com o resultado de 2-2, sendo que o Barbarense ganhava o jogo de 2-0. A gente teve diversas expulsões, né? Inclusive com 2 atletas do Barbarense sendo expulsos ao mesmo tempo, porque eles fizeram um lance praticamente juntos, né? Aí no finalzinho do jogo, o Atlético Sorocaba diminuiu, assim, aos 44, 45, e teve muita paralisação por causa das expulsões e tal, e a gente foi para os acréscimos, e no final dos acréscimos teve uma penalidade que eu marquei, que, cara, eu sempre falo, eu falei pro Coronel Marinho à época, que era o presidente da comissão de arbitragem, depois a gente conversou, depois eu fui chamado na federação, foram me apresentados diversos lances da partida, e eu falei assim, Coronel, você acha que eu sou doido de marcar um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, sendo que eu não tenho certeza? Cara, o que eu vi que o cara meteu a mão na bola, e marquei, e aí aconteceu, bateu o pênalti, acabou 2-2, e com a combinação de resultados, em questão de saldo de gols e número de gols pró, uma coisa assim, acabou que a Barbarense já estava subindo, que o Atlético Sorocaba subiu também, e o Audax acabou ficando na Série A2 naquele ano ainda, viria a conseguir o acesso depois, e viria a ser finalista, né, do Campeonato Paulista na sequência. Mas foi bacana. E assim, o que aconteceu foi que teve uma dimensão muito grande. Os acontecimentos tiveram uma dimensão muito grande, entendeu? Então eu acredito que à época a federação falou assim: o cara tá muito no holofote, vamos dar uma segurada um pouco, entendeu? Mas eu continuei. Eu acredito que se não fosse essa dimensão que teve essa partida especificamente, que eu poderia ter tido no ano seguinte talvez uma chance na Série A1, né? Mas segui trabalhando, depois por tudo que foi falado, eu lembro que o jogo foi num domingo e primeiro o jogo foi dia 29 de abril, foi um domingo, 1º de maio era feriado, era terça-feira, era um feriado prolongado. A federação nem abriu na segunda-feira, mas o coronel me ligou para saber, né, como eu estava, uma preocupação, né, porque eu tive imprensa me ligando, Folha de São Paulo me ligando, televisão me ligando, querendo saber, entendeu? E eu falei, cara, eu fui lá até o jogo, não tem nada a ver. Na época chegaram até a falar em manipulação de resultado, interferência do então presidente da federação no resultado. Eu falei, cara, então tudo isso aconteceu e eu não tô sabendo, porque
como é que é esse negócio, né? Mas aí, depois, até 2016, ainda continuei apitando, Série 2, Série 3, trabalhando na Série 1. Ainda desenvolvi por mais uns bons anos aí na primeira divisão. Hein? Sem dúvida, eu me lembro muito bem, não vou citar o nome do dirigente lá do Audax, mas ele fez um estardalhaço na imprensa, em tudo quanto é meio de comunicação, um cara influente, usou da política dele também na Federação Paulista de Futebol para te pressionar, para pressionar o Coronel Marinho. Me lembro dele dando entrevista ao Milton Neves naquela oportunidade, logo no domingo seguinte a esse jogo, e falando uma barbaridade atrás da outra. A gente chegou a comentar, eu e você, a gente nem vai, lógico, né? Relembrar esses termos aí, porque não cabe de jeito nenhum o que foi feito naquela época. Mas eu tenho lembranças daquele jogo lá, né? O árbitro assistente um dos árbitros assistentes daquele jogo é o Edson Rodrigues dos Santos, que mora hoje aqui em São Carlos, né? Que ele é lá de São Paulo, morava na região do ABC. A esposa dele veio trabalhar, ele mora aqui em São Carlos hoje, trabalha inclusive com o Chincha nos campeonatos amadores aí. O goleiro do Fortaleza, Felipe Alves, que depois foi para. Ele era do Atlético Sorocaba, depois. O treinador do Atlético Sorocaba nesse dia era o Fernando Diniz. Era o Fernando Diniz, né? Era. O número 10 do Atlético Sorocaba é o Luan, que hoje está no Atlético Mineiro. O goleiro era o Felipe Alves, que foi com ele e hoje está no Fortaleza. Inclusive, olha como são as coisas do futebol. O último ano que eu trabalhei na Série A1, que eu acho que foi 2016 ou 2015, eu não me lembro, eu fui fazer uma reserva Oeste, uma reserva de Série A1, Oeste Audax, em Itápolis ainda, quando o Oeste mandava lá. E o Fernando Diniz estava lá, terminou o jogo, eu fui no vestiário, cara. Aí eu falei para ele, professor, lembra desse jogo e tal? Cara, nós ficamos lá 40 minutos falando sobre o jogo, entendeu? E ele, cara, me agradeceu, falou, me parabenizou, né? Olha, foi difícil, cara. Aquilo foi difícil que você passou lá, mas aí acontece, cara. Estamos aí, continuamos. Hoje não estamos lá mais, mas continuamos. Serviu de aprendizado, né, Lu? Com certeza Exatamente. Alguns aprendizados doem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas sempre nessa vida a gente tem que levar aí pelo lado do aprendizado. O Chincha tá mandando aqui, ó, mandou uma mensagem aqui, nosso Flávio Inácio. Rafa, o árbitro muitas vezes é solitário, pois tem jogos que até os bandeiras estão contra a gente. Me ajuda aí, né, Chincha? Pô, me ajuda a te ajudar, né, velho? Ah, meu Deus, é verdade, né, cara? Porque às vezes um bandeira não dá um impedimento, sobe pro árbitro, né? Cristina Silvestre tá mandando boa noite para nós aqui também. Sucesso para a Rádio Rock Esportiva, para Simbrala. A Isabela da Silva Pereira, grande Isa, estudou comigo lá no UFSCar também, no outro curso que eu fiz depois lá de Biblioteconomia, também tá conosco aí, acompanhando a nossa live. A rapaziada vai chegando, vai curtindo, compartilhando aí a nossa live para concorrer à camisa do Grêmio Desportivo São Carlense. Deixa eu dar uma olhadinha agora aqui na página da Simbrala, para ver quem está conosco. Tiago de Jesus. Esse aqui é fera também, hein? Jogaço aqui, né, Luciano? História, hein? Quem não tem história não tem graça. Tá mandando aqui, Thiago, ó. Parabéns para você, você é fera no apito e como profissional, um cara honesto e correto. Tá mandando o Tiaguinho aqui. Tiaguinho ficou bravo que a gente foi fazer um jogo do Sub-20 em Matão lá. Uma história nossa em Matão lá. Eu apitando, ele de quarto árbitro. Aí eu levantei o acréscimo lá, saiu o gol nos acréscimos, o Thiaguinho falou, Luciano do céu, não faz isso comigo. Boa. O Lucas também está conosco. Eu estava nesse dia, tá dizendo o Lucas aqui também, ó. Foi muito bem nesse lance. 2 faltas em 5 segundos e os 2 expulsos ao mesmo tempo. O Lucas Las Casas tá conosco aqui também. Lucas Las Casas, Federação. Federação também, né? Tá aqui também na live aqui, na página da Simbrala Eventos, live simultânea hoje aqui com a equipe da Rádio Rock Esportiva. Ô Lu, e como é que tá agora hoje com esse tempo de pandemia? Como que os árbitros estão fazendo? Qual a orientação da Federação Paulista de Futebol? Campeonato paralisado, a gente vai dizer daqui a pouquinho aí das reuniões aí que estão acontecendo com os clubes, mas também a gente está vendo as reuniões acontecendo também com os árbitros, né, Lu?
Exatamente, Rafa. Agora, as competições estavam em andamento, né? Série A1, A2 e A3, e a gente estava prestes a começar em abril o Sub-15, Sub-17, Sub-20, em maio Sub-11, 13, e ia começar a segunda divisão, né? Como eu expliquei para vocês, hoje a gente tem o quadro de elite e o quadro básico, né? O quadro básico estava realizando os testes físicos para aprovações para quem poderiam estar apto para trabalhar nesses campeonatos, né? O pessoal da elite fez os testes físicos no final do ano, já que as competições começam em janeiro, né? E o pessoal do básico ia fazer o teste físico. Algumas pessoas chegaram até a fazer. O meu teste era dia 18 de março, quarta-feira. E a quarentena começou ali a partir do dia 15, né? Oficialmente a partir do dia 23, mas a partir do dia 13 o governo do estado já falou que ia começar a parar algumas atividades. Salvo engano, o nosso último jogo foi dia 16, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, né? Isso mesmo, segunda-feira à noite o derby, né? Foi dia 16. Aí no dia 17 eu fui informado que o meu teste do dia 18 tinha sido cancelado, assim como todos os outros que viriam. Eu ia fazer o teste em Jundiaí, o pessoal que ia fazer aqui em Sertãozinho ia fazer dia 31. Tiago estava nesse grupo, o pessoal daqui de São Carlos ia fazer. Eu, por conta de outra atividade que eu ia ter no final do mês, ia fazer o teste em Jundiaí. E a gente acabou não fazendo, e a federação, através desses grupos de WhatsApp que a gente tem regionalizado, tem mantido contato com a gente. Num primeiro momento, para nos tranquilizar, né, para incentivar o isolamento social, que é muito importante. Então, eles, vamos incentivar, na medida do possível, vamos treinar, estejam bem, estejam em casa. Então, em todos os seus pilares, tanto a comissão de arbitragem, quanto o pilar técnico, o pilar físico, e o pilar psicológico, inclusive, colocaram, né? Mandaram para a gente, para quem quisesse agendar com a psicóloga para conversar com ela nesse momento, que a gente sabe que é difícil, né? A gente está acostumado, ainda mais a gente que está acostumado. Para a gente aqui, eu falo a molecada, que são os árbitros mais novos, dia 4 de abril ia abrir a porteira. O Campeonato Sub-15, Sub-17 são 30 jogos por final de semana, cara. E é jogo o estado inteiro, a gente está acostumado a montar no carro e viajar e fazer jogo e voltar. E tem o pessoal que trabalha sábado e domingo, trabalha no amador, e as coisas foram minando ao longo do tempo, foram parando, né? Com os trabalhos da federação, o pessoal do físico manda algumas atividades para a gente e mandou uma planilha para que a gente preenchesse mandassem para eles, com a preocupação, você ganhou peso, você perdeu peso, você está treinando, você está conseguindo se motivar para treinar. E o mais importante que eu acho é o pilar técnico, que tem mandado videoaulas. Na verdade, são videotestes para a gente, né? Então, geralmente eles mandam videoteste, inclusive ontem mandaram um, e a gente tem 48 horas para responder. Então, a gente entra lá, tem um vídeo, o que é bacana, a maioria dos vídeos são do Campeonato Paulista desse ano, então são situações que estão acontecendo agora, são coisas que eles estão produzindo agora. Recentes demais, né? Isso, é um material que eles mandam para os árbitros, o mesmo que eles mandam para os árbitros elites, eles mandam para o quadro básico, e aí então, eles dividem por tópicos. Tem tópico que é sobre faltas táticas, tem tópico que é sobre o uso das mãos, teve um que foi sobre os assistentes. E a gente tem que responder, então, no caso, se são faltas, se responder se foi falta, se não foi falta, se é tiro livre direto, indireto, se é advertência, se é expulsão, e justificar a nossa resposta. Então, isso vai, de qualquer maneira, mantendo a gente ativo. Eu, como todas as minhas outras atividades estão paradas também, eu estou dedicando esse tempo a melhorar minha forma física. A gente está em casa, está se alimentando melhor, né? Então, tenho me dedicado a isso também. E uma coisa que eu fiz que eu achei bacana, e que eu acho que alguns árbitros poderiam fazer, até citei nas duas lives da Simbrala lá, eu tenho DVDs desse jogo mesmo de Sorocaba, da Série 2, tenho muitos jogos da Copa São Paulo, eu tenho DVD. Cara, bota o DVD aqui, foi falar, a TV Sport TV tá passando tantos jogos de 2.000 bolinha, 1.700 e pouco, põe o meu jogo lá e assisto. Até para entender o que mudou no futebol, como mudou a dinâmica, e como
está sendo diferente a exigência para nós árbitros. Há 10 anos atrás, a minha exigência física era outra, a minha exigência de posicionamento era outra. Hoje eu faço uma coisa em campo que há 10 anos atrás eu não podia nem pensar em fazer, entendeu? Então, a gente tem se virado, a maioria desse jeito, e eu fico feliz que eu tenho, assim, pelo menos os que eu tenho contato, a maioria tem melhorado, tem evoluído, entendeu? E a gente teve agora, semana passada, a gente teve uma live com a Ana Paula, que é a presidente da comissão de arbitragem agora, com todo esse quadro básico, passando para a gente aí mais ou menos o que vai acontecer no segundo semestre. É bacana ter essa contrapartida, né, Lu, da Federação Paulista do Futebol, essa preocupação com vocês também, não só com o quadro aí principal que está trabalhando na Série A1, realmente dá importância e dá a devida atenção aí a todo o quadro aí de árbitros da Federação Paulista do Futebol. Melhorou aquele fôlego, né? O fôlego tá em ordem agora, né? Não tá igual aquele áudio que você me mandou aquele dia, não, né? Eu te mandei um áudio semana passada, Rafa, tinha acabado de sair do treino. Não quebra não, pô. Ó, pra quem tá aí na live, o Lu mandou um áudio pra mim. Eu falei, velho, o que tá acontecendo? Eu vou chamar o Samu, cara. Falei, Rafa, você tá de brincadeira, acabei o treino agora, velho. Acabei o treino agora, foi 1 minuto, 2 pra te mandar mensagem aqui, tô morrendo aqui, ó, tô firme aqui. 4.3 rumo ao 4.4. Olha aí, que é isso, cara. Eu tô no 4.0 rumo ao 4.1. Se eu correr metade, vai precisar o balão de oxigênio pra mim. Vou te contar. Você que tá ligado na nossa live aí, Rádio Rock Esportiva, Simbrala, curta aí a nossa página, a página da Rock Esportiva e da Simbrala, compartilha a nossa live, comente a nossa live para você concorrer à camisa do Grêmio Desportivo São Carlense. O Chincha mandou outro, ó. Rafa, eu considero o Luciano um injustiçado, pois vi muitos árbitros sem qualidade nenhuma terem apitado a Série A1, sem contar na pessoa íntegra e honesta que o Luciano é, o nosso querido Chincha mandando mais uma para você, viu, Lu? Valeu, Chincha. Não, Chincha é sensacional. De vez em quando eu moro aqui perto do cartódromo, né? De vez em quando eu desço lá e encontro ele. Pô, Chincha, a gente não tá podendo se encontrar mais, cara. Outro dia eu desci lá para ver se encontrava o Chincha e encontrei um monte de gradil em volta do cartódromo lá, pô. Pô, tudo cercado, né, velho? Não tem mais nada lá agora. Não, logo no começo da pandemia, que o pessoal, né, falou, pô, vamos comprar dos mercados menores, vamos comprar ali do seu bairro e tal. Eu pensei, pô, preciso comprar fruta e legume e vou comprar aqui na feira, né? Cheguei ali e já não estava tendo mais. Foi na primeira semana de quarentena, foi quando colocaram os gradis ali no cartório. Para evitar aí a aglomeração. Infelizmente. Mas o Chincha tá fazendo entrega, viu, Lu? Pode acionar. Eu tô sabendo, eu compartilhei lá as postagens dele lá. Tentei compartilhar, cara. E você que tá na nossa live aí daqui de São Carlos, Flávio Inácio, deixa eu ver se é Ignácio ou Inácio, que eu esqueci agora. Ignácio, né? Isso mesmo. Flávio e Ignácio, só entrar lá, você vai ver um menino bonito, torcedor do São Paulo, e você entra em contato com ele, ele entrega para você em toda a cidade aí, o nosso querido Chincha. Ô Lu, em relação agora, eu queria saber de você, a tua expectativa em relação aí à tua carreira como árbitro. Você falou do teste, né? Que vai ser refeito aí provavelmente ainda esse ano, se Deus quiser, a gente espera assim, né? Que o futebol retome ainda esse ano, cara. A gente não tem prazo, não tem nada. Se tiver que ser o ano que vem também, com segurança, ótimo também, da mesma forma. Mas a gente espera realmente que até o final do ano a gente tenha alguma novidade aí em relação aos jogos, em relação ao futebol. Mas o que você tem planejado para a tua carreira agora aí? Você que falou que está com 4 pontos alguma coisa aí já, Lu? O que você está planejando aí para essa tua carreira de árbitro, Lu? Olha, Rafa, como eu falei para você, até 2016 eu ainda atuei, né, na Série A3, até em 2016 cheguei a apitar um jogo da Série A2, mas aí tiveram umas mudanças, né, teve troca de comissão também, a gente teve uma troca de comissão de 2015 para 2016, e aí no ano de 2016 eu tinha dado uma desanimada, inclusive eu ia parar, pelo menos com a federação, eu cheguei a conversar com o pessoal da comissão que eu ia parar, mas no final do ano, tendo uma conversa com o Ednilson Corona, que era o presidente da comissão à época, eu resolvi que ia dar continuidade, mas aí me machuquei no teste físico, foi um pouco difícil a minha volta. E assim, eu sei que hoje a minha posição é no quadro básico, né?
foi o que eu falei, a gente tem que entender a posição que a gente tem dentro do processo, né? Como eu falei, eu vou para fazer o meu melhor, eu vou porque eu gosto, né? Então, enquanto desse para levar, eu vou levar, vou fazer e fazendo o melhor, entendeu? Sempre indo pensando em fazer o melhor. O ano passado, eu trabalhei na Copa São Paulo, aí eu comecei a trabalhar nas categorias de base, no Paulista Feminino, me lesionei, inclusive, durante uma partida lá em Ribeirão, Comercial e Barretos, no Sub-17, me lesionei, tive um estiramento na panturrilha, tive que sair, inclusive, no meio do jogo, né? E isso demorou para voltar, até recuperação, fisioterapia, eu não voltei. Esse ano eu tinha trabalhado na Copa São Paulo, estava agora bem, aí minha ideia era o quê? Passar no teste físico primeiro, porque sem passar no teste físico eu não poderia nem chegar à comissão de arbitragem para conversar no sentido de alguma coisa. E a minha ideia, se eu passasse no teste físico, e eu acredito que eu estava pronto para isso, era ter uma oportunidade na segunda divisão, né? Para trabalhar no futebol profissional aí, Copa Paulista, talvez, não sei, ia conversar com eles nesse sentido. E todo esse projeto ficou prejudicado, a gente não sabe como vai ser o segundo semestre, a gente não tem certeza se vamos ter os campeonatos das categorias de base, que tudo indica que a gente não é certeza ainda, mas que vai ser difícil a volta, né? Pelo que a gente tem visto da federação, eles têm que fazer esse esforço, concordo com eles que eles têm que fazer esforço em terminar os campeonatos que estavam em andamento. A gente não tem previsão nem sobre a segunda divisão, o que pode acontecer, né? Então, com esse cenário que eu vou fazer 44 no final do ano, não sei ainda, Rafa, sinceramente não sei, vai ser difícil, difícil a gente ter estímulo, para continuar seguindo para um próximo ano, que seria meu último ano, isso falando como arbitragem na federação, né? Mas eu continuo com os outros trabalhos, né? Tenho esse trabalho que eu faço na Simbrala. Na Simbrala eu apito poucos jogos, né? Mas a gente acompanha muito dos nossos árbitros, conversa com eles. Eu acho que, cara, longe de mim querer ser um cara que sabe tudo, tanto é que quando a gente tem os grupos de estudo aqui, eu mais escuto eles que estão com as ideias mais frescas do que as minhas, entendeu? Mas eu acho que a gente tem uma bagagem aí, que a gente pode passar alguma coisa, e trabalhando nesse sentido também. No ano de 2016, que eu falei com a comissão de arbitragem, eu tinha conversado com eles que eu não iria mais atuar em campo, mas que eu iria fazer o curso de avaliador. Então, pode ser uma coisa que venha a ocorrer, tal. Mas a gente também, agora, para esse ano, a gente não sabe nada, né? Eu, na verdade, já falaria pensando tudo para 2021. Muito bem. Mandar um abraço aqui também pro Alexandra Elias, está mandando um alô aqui pra gente. A Rafaela Baladori Fernandes, o Nelson Marques da Silva, o Rogério Silvério. Rapaz, a galera aqui, viu, Lu? Mandando um alô aqui na página da Simbrala, na página da Rádio Rock Esportiva. Todo mundo ligadinho aí na nossa live de terça aí sobre arbitragem. Lu, eu vou colocar na tela aí, vou tentar compartilhar com você, inclusive, também essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo aqui, usando a tecnologia, compartilhar a tela com você. Vamos ver se você vai conseguir aí visualizar, né? Tela inteira. Deixa eu selecionar aqui para eu te mostrar a imagem que eu tenho aqui, inclusive. Deixa eu ver como é que tá no nosso OBS. Tá chegando para você alguma coisa aí, Lu? Não. Tá uma imagem tela. Não. Imagem ainda não, né? Tá uma tela aí com um sinalzinho verde por enquanto, né? Eu vou botar na tela aqui a parte do isolamento. Vamos ver se você já tá na tela pro nosso telespectador, nosso ouvinte aí. Deixa eu tentar mudar aqui para ver se você vai conseguir. Dá para enxergar alguma coisa aí, Lu? Dá para ver aí? Ou tá muito pequeno? Dá? Não, dá para ver. Então essas são as imagens aí do protocolo da Federação Paulista de Futebol, compartilhadas hoje à tarde, né, com a imprensa, com todos aí que estão ávidos aí e atentos, ansiosos aí para a volta do futebol paulista, tratando então, portanto, de alguns itens aí, né, de como será essa volta aí do campeonato, principalmente do Campeonato Paulista da Série A1,
que é o que tem sido prioridade aí da federação para terminar por enquanto. Lembrando que a federação também vai falar muito aí sobre o campeonato da Série A2 e da Série A3 mais à frente. Mas em questão de isolamento, por exemplo, a federação fala sobre o Campeonato Paulista, que será retomado em formato de Copa, como se fosse uma Copa do Mundo. Quando a competição iniciar, delegações dos clubes da arbitragem serão confinadas em centros de treinamento e hotéis até saírem da competição. Portanto, vão pegar aí um estádio, uma cidade, centros de treinamento nessa cidade, vão selecionar alguns árbitros, muito provavelmente vai ser isso, e os colocarão todos aí em hotéis para que sejam realizados os jogos finais aí da Série A1 do Campeonato Paulista. Obrigatoriedade, prevenção, né? Obrigatoriedade do uso de máscaras, evitar uso compartilhado de materiais como garrafas e outros, disponibilização de itens de limpeza como álcool gel, sanitização, todos os ambientes devem ser periodicamente higienizados com produtos adequados e com ventilação. Comunicação, futebol deve ser utilizado como plataforma de conscientização e educação da população para o isolamento e higiene. E o monitoramento, testes serão realizados periodicamente para acompanhamento e controle, além de monitorar a execução de todas as ações programadas da Federação Paulista de Futebol. A Gabi tomou um capote na sala nesse instante, tá correndo, faz parte do negócio aí, Gabi. E aqui... 22 horas firme. Oi? 22 horas firme. Firme? E amanhã 7h30 tem aula, hein? Tá firme os dois. O Miguel tá firme aqui também, ó. Com 2 anos e meio, tá firmão aqui, ó. Como será essa volta? 48 horas antes do início dos treinamentos, as delegações dos clubes e grupos de árbitros serão testados para a Covid-19. Delegações em seguida, né? Depois. Delegações dos 16 clubes iniciam treinamento em seus CTs para disputa. Então vão iniciar aí os seus treinamentos nos seus CTs. Reinício da competição, os clubes se concentram e iniciam confinamento. Após as partidas, clubes e arbitragem retornam direto às concentrações, lembrando que novos testes serão aplicados em todas as delegações. Última rodada da fase, 8 clubes serão eliminados, competição segue com apenas 8 clubes. Quartas de final, 4 serão eliminados, competição segue com 4, aí é aquela coisa, né? Quarta, semifinal, as duas equipes chegando aí à final. Portanto, essas são as duas imagens compartilhadas pela Federação Paulista de Futebol no dia de hoje. A parte do isolamento, da prevenção, da sanitização, da comunicação, do monitoramento e depois também a parte, a gente vai disponibilizar aí na Rádio Rock Esportiva, vamos compartilhar com a Simbrala também esse protocolo enviado aí pela Federação Paulista de Futebol no dia de hoje. Ô Lu, tudo isso é legal, é bacana, já está planejado, mas a gente depende e está ainda... Agora eu me troquei tudo aqui, deixa eu voltar para você aqui e tirar o compartilhamento nosso aí para você poder voltar em tela cheia aqui na nossa live. Ô Lu, é bacana fazer esse planejamento, tudo, mas a gente depende aí das autoridades sanitárias, a federação está em constante conversa aí com os órgãos competentes do Estado, com o governo do Estado, com a Secretaria de Saúde aí do Estado. É bacana planejar, mas ainda acho que é um pouquinho cedo, né, Lu? Rafa, na verdade, assim, é legal, é uma alternativa, pelo que foi falado aí. É uma ideia viável. Invariavelmente nós vamos ter que nos adaptar em todos os sentidos, né? A gente fala, a gente pensa que porque nós estamos falando sobre futebol, mas não só isso, a reabertura do comércio, das escolas, tudo vai ter que ter adaptação. E é bom planejar, mas sinceramente a gente não sabe como é que isso vai desenvolver, como é que vai ser, né? E principalmente quando vai ser, né? Porque a gente tem aí aqui no estado de São Paulo a quarentena até o dia 10 de maio, e durante essa semana a gente deve ter o desenrolar aí, se vão ser flexibilizadas algumas coisas ou não vão ser, mas a questão é que mesmo a história da quantidade de testes,
da quantidade de infectados, que a gente sabe que é subnotificado, porque testes não são aplicados, né? Dificilmente você consegue fazer um teste. Vão complicar essa volta aí. Mas, assim, é bacana porque é uma ideia, entendeu? Pelo menos a gente tem esse projeto, guardadas as proporções, a gente tem aí algumas empresas que estão podendo suspender o salário dos funcionários, né? Suspender o salário, não, suspender o contrato dos funcionários, mas é a mesma coisa, você avisa eles com 48 horas de antecedência para eles poderem voltar, né? Eu tenho certeza que todo mundo está querendo voltar às suas atividades, mas a gente tem que voltar com consciência, quando tiver condições, quando tivermos condições melhores aí, né? A questão da curva, eu não entendo muito, mas eu acredito que a gente tem conseguido ainda segurar um pouco esse pico e está arrastando isso para frente. Consequentemente, a gente vai levar o isolamento social para frente e vamos aguardar o desenrolar. Mas lembrando que, assim, principalmente o futebol, eu trabalho com outros tipos de eventos. Eu tenho as outras duas atividades que eu trabalho. Campo de futebol society, a gente não sabe no que a gente vai se enquadrar, porque a gente não é igual à academia, porque é ao ar livre. Mas como é que você joga futebol sem contato físico? Não tem como. Tem como eu falar que nem teve acho que a Araraquara liberou as academias com distanciamento de 4 metros entre uma pessoa e outra. No campo society você não consegue fazer isso. Entendeu? Tem contato, não tem jeito, né? Esporte de contato. Então, assim, você fala assim, tá jogando, mas voltou o futebol, o Paulistão voltou, por exemplo. Pô, mas você está trabalhando num ambiente onde todas as pessoas são testadas, os árbitros são testados, e ali no society, que vai jogar gente de tudo quanto é lado, você sabe se tá, se não tá, entendeu? E outra que eu trabalho, que é a organização de eventos, de shows e tal, que esses, então, a gente não sabe, menos ainda, porque o futebol se fala em voltar com portões fechados. Mas e como é que você vai fazer? Hoje a gente tem as lives aí estourando, mas para quem trabalha no ramo do entretenimento, é muito complicado, porque você não sabe. E outra, vai voltar, tá liberado. Aí você vai fazer um evento, as pessoas vão. Verdade. Se tiver ainda. Eu acho que as pessoas querem ir, mas ainda se tiver num momento de pandemia, de muitos casos, e casos aumentando, você acha que a pessoa vai? Não vai. Não vai. Aí você fica com aquele negócio, faço um evento que é para 10 mil pessoas, para ir 2 mil, aí você não consegue pagar. É complicado. Verdade. A Liliane Galindo conosco lá de Prudente, assistente da Federação Paulista de Futebol também. Um abração para ela também, para todo o pessoal de Prudente. É longe, hein, rapaz, daqui, hein? Eu imagino sair de Prudente para fazer jogo em São Paulo. A pegada e a dedicação que a Liliane tem aí. Eu fiz uma reserva de Paulistão, Série A1, Oeste em São Paulo, Oeste mandando em Presidente Prudente, terça-feira, 9h30 da noite. Que delícia, facinho, hein? Logo ali. Podiam ter pagado uma azul, né, Lu? Pô, ia de azul. Viu? Né? E já fiz em Prudente também o jogo lá dos dois times de Prudente, na segunda divisão. O clássico de Prudente lá. O Grêmio Prudente ou o Oeste? Não sei se chamava, né? Oeste na época. Era Grêmio Prudente e tinha outro time e lá. E o Presidente Prudente Futebol Clube. Ajudar a gente lá. É o Grêmio Prudente e acho que o Presidente Prudente Futebol Clube. Presidente Prudente e Grêmio Prudente. Acho que é isso lá. Mesmo, é verdade. Tem São José também, São José e Joseense. Tá bem de derby, hein, Lu? Velo e Rio Claro só no Sub-20. Bacana demais. Lu, chegamos ao final aí, cara. Quase 2 horas. Pô, falamos pouco hoje, hein? Se deixar, a gente vai até meia-noite aqui, fácil. Vai, cara. Pô, assunto não vai faltar. Lu, obrigado aí por atender o nosso convite, cara, mais uma vez. Obrigado a você, o pessoal da Simbrala, que a gente está sempre aí em contato. Vamos estar mais em contato ainda, passando as informações aí dos campeonatos, transmitindo em simultaneidade aí com vocês também. Obrigado mais uma vez, principalmente pela parceria de sempre, né? A gente está sempre se falando sobre os jogos aí, sobre o futebol. E esperamos que isso volte logo, que você tenha ainda muito sucesso aí na sua carreira como árbitro. E a gente vai estar sempre acompanhando, viu, Lu? Vem cá. Eu que agradeço, Rafa, a oportunidade. Mais uma vez aí, sempre que a gente... Foi o que você falou, a gente mora aqui em São Carlos, a gente se encontra pouco, né? Se fala por WhatsApp aí, e às vezes que desanda a falar,
a gente não para. Mas obrigado pela oportunidade de ter relembrado esses bons momentos aí da carreira. Vem cá, Sofia. Olha lá, o Rafa tá com a molecada lá também. A Sofia vai vir aqui também participar do finalzinho Muito da bem, live. aqui o Miguel e a Gabi estão aqui já também. Ó. Agradecer então, Rafa, você pela oportunidade, agradecer mais uma vez pela parceria, te parabenizar pelo projeto aí da Web Rádio, muito bacana. Agradecer aos nossos amigos que participaram, aos meus amigos particulares que participaram aí, ou pela live da rádio, ou pela live da Simbrala. Agradecer aos seus patrocinadores. Eu acompanho aí as suas lives, principalmente as suas transmissões. Pedir que o pessoal invista, sem os patrocinadores, a gente tem vontade de fazer muita coisa, mas a gente não consegue fazer nada, né? E agradecer a sua amizade, a sua parceria com a Simbrala, que nos ajudou aí nas 2 últimas semanas nas lives que a gente fez. Com certeza uma parceria que começou e que vai longe ainda. Em breve aí estaremos juntos de novo. Obrigado, Lu. Obrigado mesmo, cara. Tamo junto aí. O que vocês precisarem também, nós da Rádio Rock Esportiva aí, estamos sempre à disposição. Vamos fazer muita coisa bacana ainda assim que voltarmos aí desse período tão difícil. O que você quer falar, Miguel? Vem de caca! Só fala isso, cara. Ele vem aqui só pra falar que o verde é caca. E você, Gabi, manda um beijão pra Sofia lá que tá te vendo. Vem mais pra cá pra ela te ver. Aí, ó. Manda boa noite lá pra ela. Tá com vergonha? Boa noite. Mas tchau. Vai tchau. Tchau, galera. Valeu. Tchau, fala. Tchau. Valeu, Lu. Obrigado. Lembra que eu falei na live da Simbrala, né? Oi? Sofia falou que vai ser árbitra aí, meu. Meu, legal. Pô, bacana. É isso aí. A Sofia. Já foi. O que você quer falar? Oi, Sofia. Fala alto. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Ela te mandou oi também. Já foi devidamente apresentado ao Morumbi. Já tá nos passos aí. É isso aí, né? Os meus foram dia 1º de maio do ano passado. Lá pra Arena, né? Logicamente, mas sem clubismo, né, Lu? Jamais, né? Sem clubismo. Jamais. Obrigado, Lu. Boa noite, cara. Obrigado, valeu, um abraço. Um abração, obrigado. Valeu, galera. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí em mais uma live Rádio Rock Esportiva nessa noite de terça. Lembrando a vocês, ainda dá tempo. Curtam, compartilhem aí o nosso link, a nossa live, para concorrer à camisa aí do Grêmio São Carlense na próxima terça-feira. Terça que vem, dia 12, estaremos sorteando aí a camiseta do Grêmio São Carlense numa live aqui também muito bacana. Gente, obrigado. Boa noite a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até sexta, hein? Não quinta. Sexta-feira, uma live super bacana para vocês. Fiquem ligados aí na nossa divulgação nos próximos dias. Obrigado, gente. Um abraço. Até lá.